A porta da cabana se abriu ao uivo agudo do vento do deserto, que levantava a poeira ao redor dos pés descalços na varanda. Sobre um cobertor velho jazia um pedaço de papel amassado, a tinta ligeiramente borrada pela chuva que havia caído durante a noite. O olhar do homem não se fixava na barriga da garota, mas em suas mãos que estavam cerradas, frias, e que não transmitiam confiança. O ar parecia suspenso, como o instante antes do bote de uma cascavel, embora ali o perigo se estendesse por anos e não por meros segundos. A única lâmpada da cabana tremeluzia, projetando sombras que davam a impressão de que o lugar era ainda menor. Ele permaneceu na soleira por um tempo que se prolongou demais, seu corpo relembrando o que a mente se esforçava para esquecer. A respiração estava presa nas costelas, tensa. Os ombros pareciam curvados por tempestades passadas, marcas de uma vida difícil. Ele não pronunciou as palavras "seja bem-vinda", nem questionou a razão de sua presença. Apenas se moveu o suficiente para permitir que o vento deslizasse para dentro do cômodo, trazendo consigo o cheiro de poeira molhada, de ferro e a doçura suave de creosoto. O papel, aquecido pelo calor tênue da lâmpada, fez um ruído de amassado. Ele releu a única linha mais uma vez, sem mover os lábios, como se qualquer som pudesse quebrar algo que já estava fraturado. Ela é sua agora. As palavras pareciam uma sentença, um desafio, ou talvez uma prece, lançada por alguém que já não tinha mais preces a fazer. A garota não ultrapassou o limiar da porta. Permaneceu à beira da soleira, como quem conhece de cor a borda de um penhasco. Suas tranças estavam desfeitas, e mechas de cabelo escuro colavam-se às têmporas, onde a chuva a havia refrescado, mas o medo não. Um músculo em sua mandíbula estremeceu e depois se acalmou. As mãos continuaram fechadas, com pequenas manchas de sujeira sob as unhas, o tipo que as crianças ganham brincando e os punidos adquirem. Seus olhos percorreram a faca sobre a mesa, o copo de lata, o único gancho na porta, avaliando as possíveis saídas da mesma maneira que o sistema nervoso faz, antes da linguagem, antes de qualquer acordo. Uma dor latejava na região lombar, como um arame farpado, e ela mudou o peso do corpo para tentar acalmá-la, sem pedir uma cadeira ou qualquer outra coisa. O corpo, por si só, negociava o que o mundo havia se recusado a dar. Ele esticou a mão para a lâmpada, mas não a ajustou para aumentar a luz. A luz, quando finge ajudar, pode ser cruel. Em vez disso, ele apanhou o pedaço de papel com os 2 dedos, dobrou-o 1, 2 vezes e o colocou sob a base da lâmpada, como se estivesse fazendo um curativo em uma ferida. A mancha de chuva no papel agora brilhava como um hematoma. Do lado de fora, uma égua parda, na terra batida, escoava o chão, sentindo a mudança no tempo, sentindo a preocupação. Por trás do celeiro, uma dobradiça velha protestou, antes de se acalmar novamente. Pequenos sons desenhavam um mapa do local, e ele os seguia para acalmar as próprias mãos. A porta permaneceu aberta. Ele a deixou assim para que o ar pudesse circular, para que o medo tivesse espaço para respirar, para que ninguém se sentisse encurralado. Quando finalmente se pronunciou, sua voz era simples e baixa, da forma como os homens conversam com cavalos à noite. Há um chão seco aqui dentro. Não era uma promessa, nem uma reivindicação, mas sim uma observação oferecida com um espaço ao redor. Ela olhou para dentro da cabana, passando por ele. A cama estreita, o fogão com a chaminé fina, a cadeira coberta por uma colcha que ela não havia sido convidada a tocar. E algo em seus ombros relaxou, como o peso de uma moeda que é solta. Não era confiança, não ainda. Era apenas uma pausa na reação de lutar ou fugir, o sistema nervoso encontrando uma terceira opção: permanecer alerta, mas ficar de pé. Ele percebeu essa pequena mudança porque, por anos, viveu contando as transformações que ninguém mais via. No gancho de casacos não havia nada pendurado. No parapeito da janela havia uma pequena pena de cinza do incêndio do verão passado. A casa carregava seu próprio pulso, lento e teimoso. O vento empurrou forte contra a porta e então desistiu. O silêncio se instalou no limiar, paciente como um cão velho. Ele recuou um passo. Ela não deu nenhum para a frente. Entre eles havia tábuas úmidas, uma faca, uma lâmpada e uma nota que tentava redefinir uma vida. Ele sentiu o peso de tudo isso em seu peito,
Da mesma forma que a memória tensiona os músculos. O cérebro pensante pode fazer discursos, mas o corpo só revela a verdade. Suas mãos relaxaram ao lado do corpo para que as dela também pudessem fazê-lo. Ele não tentou se aproximar. Não a encurralaria com gentileza. A misericórdia, se for verdadeira, sabe como deixar espaço. O tempo se estendeu, como acontece ao redor da dor. Segundos que se alongam em minutos. Uma respiração que se torna uma oração. A garota se moveu novamente, e o cobertor escorregou, revelando a curva de sua barriga, o silencioso debate de um batimento cardíaco dentro de outro. Ele desviou o olhar, não por vergonha, mas por respeito, pousando os olhos na tábua que um dia havia lixado até ficar lisa e que não conseguira manchar. A lâmpada tremeluziu, respirando junto com a calma do vento. Ele pensou nas maneiras como as pessoas são trocadas sem uma nota de venda. Pensou nas maneiras como uma casa perde sua voz quando o luto se instala. Em algum lugar lá dentro, uma porta que ele havia mantido fechada por anos se moveu em suas dobradiças. Não estava aberta, nem trancada, apenas se movendo. Ela fez algo pequeno, tão sutil que poderia ter passado despercebido. Ela relaxou a mão direita primeiro. Um gesto suave, os tendões se aliviando, os dedos se alongando na luz. A mão esquerda a seguiu com menos coragem, mas com a mesma necessidade. O sistema nervoso aprende a segurança em gotas, não em enchentes. Ele viu isso e a imitou sem palavras. A mandíbula se soltando, os ombros abaixando, a respiração se expandindo nas costelas. Dois corpos, silenciosamente, ensinando um ao outro a abaixar a guarda. Era algo espiritual, mas prático. Como um cômodo pode se tornar um refúgio sem que nenhuma escritura seja recitada, apenas mantendo o espaço, apenas diminuindo a ameaça. Uma gota de chuva bateu uma vez no parapeito, e então a chuva parou. O ar agora tinha o cheiro de metal frio e de couro molhado. Ele se moveu para o lado e puxou a porta para perto do batente sem fechá-la não ainda, deixando uma fresta para que o vento passasse e para que a liberdade de escolha permanecesse viva. Ela olhou para a fresta e depois para ele, e finalmente, com a cautela de alguém que havia aprendido a andar sem deixar rastros, colocou a ponta dos dedos de um pé na tábua seca, logo na entrada. Não foi uma rendição, foi um teste. O chão suportou, a lâmpada suportou. A respiração dela se conteve, e depois se soltou apenas um pouco. Ele acenou uma vez com a cabeça, o menor juramento que podia fazer, e respondeu, não com palavras, mas com um copo de lata limpo colocado por perto, com a alça virada em sua direção. Ele não o ofereceu diretamente a ela. Isso teria um significado, e ele ainda não estava preparado para isso. Em vez disso, ele tirou a colcha do pé de sua própria cama, aquela com os quadrados azuis desbotados e com um canto remendado por mãos que já não habitavam mais este mundo, e a colocou sobre o encosto da cadeira de carvalho, perto da lareira. Era uma cadeira velha e robusta, gasta pelo uso de anos, mas naquela noite parecia uma sentinela vazia, esperando que alguém a reivindicasse. Ele se ocupou no fogão, de costas para ela, permitindo que o momento se desenvolvesse entre eles, sem interferir. Ela percebeu. Seu olhar parou no canto da colcha, onde um remendo se destacava, mais escuro que o resto, com a linha puxada um pouco mais forte do que o necessário. Ela não perguntou quem havia costurado aquilo. Não precisou. Aquele pequeno ponto irregular contava uma história, e as histórias tinham peso. Ela parecia entender que algumas coisas não são entregues. São deixadas onde alguém pode encontrá-las, se assim escolher. A lâmpada sibilou suavemente. Do lado de fora, o vento roçava contra o beiral. Ele manteve os olhos fixos na panela, mas no silêncio podia sentir a presença dela no cômodo, da mesma forma que um homem sente a mudança no ar antes da chuva. Ela ficou de pé por algum tempo, ainda enrolada no cobertor que havia sido deixado na varanda junto com ela, antes de caminhar lentamente em direção à cadeira. Suas mãos pairaram por um instante sobre a borda da colcha, e depois se retraíram. Ela se sentou sem puxá-la para cobrir os ombros, com a postura ereta e os olhos fixos à frente, como se aceitar o abrigo viesse com um custo que ela ainda não estava disposta a pagar. Ele se sentou em frente a ela, e nenhum dos dois falava ou se olhava diretamente. A lareira estalou.
Um nó na madeira se rompeu com um sussurro suave. Entre eles estava a verdade, que um homem pode oferecer bondade sem pedir nada em troca, e uma garota pode recusar sem ir embora. Ambos entendiam isso, mas nenhum deles daria um nome. A cadeira segurava a colcha, e a colcha guardava a memória de alguém que sabia suavizar a voz dele. Naquela noite, isso seria suficiente. A cadeira segurava a colcha, e a colcha guardava a memória de alguém que sabia suavizar a voz dele. Naquela noite, isso seria suficiente. A manhã chegou pálida e tênue, a luz rastejando lentamente sobre as tábuas do chão, tocando cada objeto como se pedisse permissão para permanecer. Ele tinha acabado de colocar um bule de café para ferver quando o som de cascos de cavalo quebrou o silêncio. Firmes, deliberados, carregando o tipo de peso que significava que era um assunto sério. O cavaleiro apareceu, enquadrado na porta aberta. Um distintivo limpo e brilhante refletiu a luz em seu peito, em um contraste marcante com a poeira de suas botas. O xerife não desceu de imediato, apenas deixou seu olhar percorrer a cabana em um único e lento movimento. Quando finalmente desceu, o couro da cela estalou de uma forma que pareceu mais alta que o vento. Eles se encontraram na soleira, e ambos mantiveram suas vozes em um tom baixo e controlado. "Recebi notícias", disse o xerife, com um tom neutro, mas com os olhos perscrutadores. "Notícias dizem que você tem companhia." Ele não olhou para a colcha, para a cadeira ou para o bule no fogão. Ele olhou por trás deles, em direção à cortina que protegia o canto mais distante. O homem não respondeu imediatamente. Ele permitiu que o silêncio fizesse seu trabalho, para que o xerife piscasse primeiro. "Companhia", ele repetiu, como se a palavra precisasse ser saboreada antes de ser reivindicada. Atrás da cortina, a sombra dela se moveu, não por curiosidade, mas por cautela. Ela se manteve na estreita faixa onde as tábuas do chão não rangiam, o corpo imóvel, mas a respiração acelerada. O tecido tremia junto com ela. "As pessoas conversam", acrescentou o xerife. Ele não disse o que fariam com aquela conversa, mas as bordas da frase carregavam um peso implícito. Alguns acham que é problema, outros dizem que é pior. A mão do homem descansou na porta, o polegar roçando a textura da madeira. "Então que falem", ele disse, as palavras ditas de forma suave, mas firme. O olhar do xerife permaneceu fixo por um longo momento, como se estivesse avaliando se aquela casa valia a pena a viagem de volta. Finalmente ele inclinou o chapéu, não em sinal de respeito, mas de reconhecimento, e se afastou. O som de suas botas nas tábuas da varanda carregava uma advertência própria. Quando o cavalo se virou em direção à estrada, o vento o seguiu, levando o cheiro de ferro e couro para o ar livre. Lá dentro, o café havia azedado no fogão. Nenhum dos dois se moveu para o coar. A cortina permaneceu fechada, mas o espaço entre sua borda e o chão parecia menor do que antes. A cortina permaneceu fechada, mas o espaço entre sua borda e o chão parecia menor do que antes. No final da tarde, as nuvens tinham se tornado mais densas sobre as colinas, arrastando uma sombra que aprofundava os contornos do terreno. O ar estava pesado, carregado de algo que não pediria permissão para chegar. Quando as primeiras gotas atingiram o telhado, vieram de forma rápida e incisiva, como se estivessem apenas esperando o momento certo para cair. Ele estava na mesa, consertando uma correia, quando o vento mudou e a chuva entrou de lado pelo caixilho empenado da janela. As emendas do telhado antigo cederam no centro da sala, permitindo que um filete de água fria atingisse o chão. Ele pegou o balde amassado debaixo do balcão sem olhar para ela. Um momento depois, ouviu o som do metal contra a madeira. Ela havia se movido silenciosamente e pego outro balde ao lado do fogão. Eles trabalharam sem dizer uma palavra, cada um contendo a queda de água onde ela se formava. A água batia no metal de forma constante e ininterrupta, um ritmo que fazia o cômodo parecer menor e mais autêntico. Ela se equilibrava de cócoras, com uma mão segurando o balde e a outra afastando os fios de cabelo molhados do rosto. Ele notou como ela permanecia imóvel, mesmo quando o frio chegava a seus pulsos, como se a resiliência fosse uma linguagem que ela falava a vida toda. O cheiro de madeira molhada subiu ao redor deles, rico e acentuado. Para ele, trazia uma memória que vinha sem ser chamada,
A noite em que seu irmão não retornou do rio, as vigas encharcadas da ponte, a corda que puxaram vazia. Ele sentiu isso em seu peito antes de enxergar na mente, uma sensação de peso que apertava o espaço entre os batimentos de seu coração. Um raio brilhou, iluminando os olhos dela por um instante. Ela o estava observando, não com curiosidade, mas com um tipo de compreensão que não exigia explicações. Ela não falou, ele não falou, mas naquele silêncio compartilhado, os baldes se encheram, e outra coisa também o fez. Um reconhecimento, frágil e não dito, de que a sobrevivência era mais simples quando o peso era carregado por duas mãos. A tempestade pressionava com mais força o telhado, mas nenhum dos dois se moveu para verificar se havia mais goteiras. Eles permaneceram onde estavam, cada um sob sua própria pequena chuva, parados enquanto o mundo lá fora se confundia em água e vento. Na manhã seguinte, o ar estava límpido novamente, lavado e pálido pela passagem da tempestade. Ele saiu para inspecionar a cerca, o chão ainda macio o suficiente para marcar as pegadas de suas botas. Foi então que ele viu uma cesta de vime repousando sobre a cerca, com um vapor sutil subindo debaixo de um pano dobrado. Ele se aproximou devagar, não por desconfiança, mas por hábito. Pão quente, o tipo que carrega o cheiro de lareira e de mãos que o fizeram. Não havia bilhete, nenhum rastro por perto para identificar quem havia estado ali. Apenas o presente, deixado para falar por si mesmo. Ele o ergueu e sentiu o peso, que parecia maior do que o pão deveria ter, como se estivesse impregnado de significado antes de ser deixado ali. Dentro da cabana ela estava na mesa, trançando o cabelo com uma lentidão intencional. Ele colocou a cesta no centro da mesa, puxando o pano para que o calor se espalhasse pelo cômodo. Ela olhou para a cesta uma vez e depois desviou o olhar, sua mandíbula se tensionando como se o cheiro sozinho fosse um teste que ela se recusava a fazer. Depois de um longo silêncio, sua voz soou, baixa, quase sem emoção. Entre os meus, presentes deixados sem serem vistos significam dívida não paga. Há amarras que você não consegue enxergar. Ele acenou com a cabeça, as palavras se acomodando como pedras em água. Então não deveremos nada. Sem dizer mais nada, ele levou o pão para fora. As galinhas se aproximaram primeiro, bicando os pedaços macios que ele espalhou na terra, seus cacarejos soando agudos no ar da manhã. A égua parda pegou sua parte em seguida, as orelhas se movendo ao som da voz dele, a casca desaparecendo em duas mastigadas lentas. Quando a cesta ficou vazia, ele a deixou na cerca onde a havia encontrado, permitindo que o vento decidisse seu destino. Quando ele retornou, a mesa estava limpa. As mãos dela repousavam em seu colo, imóveis, mas seus olhos mostravam um rastro de algo. Não era alívio nem confiança, mas o sutil reconhecimento de que ele havia escolhido o lado dela, sem pedir que ela explicasse o porquê. O espaço entre eles se sentia diferente agora, não menor nem maior, mas moldado pelo tipo de escolha que não precisa ser verbalizada para ser compreendida. Naquela noite, depois que ela se ajeitou na cama com as costas para a parede e o cobertor puxado até o queixo, ele se sentou sozinho à mesa sob a luz suave e irregular da lâmpada. Suas mãos ficaram por um longo tempo na beira da gaveta antes de ele abri-la. Dentro havia um único envelope, o papel em seu interior dobrado tantas vezes que as dobras haviam se tornado parte de sua textura. O endereço estava escrito em uma caligrafia que ele mal reconhecia como sua, Tucson, e o nome de uma mulher abaixo. Era uma carta que havia sido iniciada e interrompida mais vezes do que ele conseguia se lembrar. Cada frase escrita havia custado algo a ele, e cada vez que ele se sentia incapaz de enviá-la, o custo dobrava. A carta falava de um rio que havia transbordado, de uma cela vazia de um irmão, de como a perda pode esvaziar um homem até que apenas seu contorno permaneça. Falava de noites em uma cabana que parecia grande demais para uma única voz, de palavras que ficavam presas em sua garganta porque não havia ninguém para ouvi-las. Ele desdobrou a carta e a leu lentamente, as palavras parecendo mais antigas que o papel. Quando seus olhos chegaram ao fim, seus dedos se contraíram e ele a levantou em direção à chama. O calor lambeu a borda inferior, enrolando-a para dentro. A fumaça começou a subir, suave e cinzenta,
antes que ele a afastasse. Não seria naquela noite. Ele alisou a borda carbonizada entre os dedos e então dobrou a carta novamente, mais devagar desta vez, e a colocou de volta na gaveta, como se estivesse guardando uma faca na bainha. Do outro lado do quarto ela se moveu. Não estava totalmente acordada, não disse nada, mas o ritmo de sua respiração se alterou, uma mudança sutil que ele captou sem virar a cabeça. Era o tipo de respiração que vem quando o corpo se recorda de algo que nunca havia contado à mente. Ele reconheceu aquilo. Ele tinha vivido isso. Esse reconhecimento os uniu em um silêncio mais profundo do que qualquer confissão poderia alcançar. Ele fechou a gaveta, diminuiu a luz da lâmpada e ficou sentado por mais um momento, permitindo que a escuridão tomasse conta do cômodo. No silêncio, a verdade não dita se aproximava. Alguns fardos não são simplesmente removidos, apenas carregados juntos, e isso era um tipo de misericórdia por si só. A manhã seguinte começou fria, do tipo de frio que mantém a névoa baixa, rente ao chão. Ele seguiu o caminho em direção ao rio, com as ferramentas na mão, e pouco tempo depois, ouviu os passos dela atrás dele. Ela carregava um feixe de roupas debaixo de um braço, o xale bem ajustado, a respiração acelerada pelo frio. O rio era estreito naquele ponto, mas se movia com a força constante de algo que fluía muito antes de qualquer um deles ter nome. Ela se ajoelhou em uma pedra plana perto da margem, mergulhando a primeira camisa na água e a torcendo antes de batê-la suavemente contra a pedra. Cada movimento era calculado e deliberado, como se seu corpo tivesse memorizado esse ritual há muito tempo e estivesse simplesmente o retomando agora. A água fria não parecia incomodá-la. Ela trabalhava com as mangas arregaçadas, os pulsos expostos ao vento. Ele permaneceu a alguns passos de distância, observando a corrente capturar fios de luz do sol e levá-los para a parte de baixo do rio. De canto de olho, ele a viu, uma silhueta a cavalo, imóvel contra o horizonte, longe demais para distinguir detalhes, mas tempo demais parada para ser coincidência. O homem no cume não se movia. O cavalo se moveu uma vez e depois se acalmou, o cavaleiro fixo em uma observação silenciosa. Ele pegou seu rifle, que estava encostado no tronco de um salgueiro, e caminhou em direção a ela, mas parou antes, deixando espaço para que ela o notasse antes que ele falasse. Ela parou no meio do movimento, com o tecido molhado gotejando no rio, e olhou para ele. Não havia medo em seu olhar, apenas um reconhecimento calmo que lhe dizia que ela também havia visto o observador. Ele levantou as mãos um pouco vazias, um gesto que pretendia dizer que ele estava ali, não para tomar o controle, não para decidir por ela. A figura no cume demorou mais um momento antes de virar o cavalo e desaparecer nas dobras do terreno. O vento levou o som dos cascos por apenas um instante, antes que eles sumissem completamente. Ela terminou de enxaguar a última camisa, torceu-a e a colocou sobre um galho para secar ao sol. No caminho de volta, ela quebrou um galho fino de salgueiro na margem do rio e o carregou na mão, sem dizer qual era seu propósito. Na porta da cabana, ela o colocou contra o caixilho como se pertencesse ali, uma marca silenciosa de proteção ou de alerta. Ele não disse nada, mas mais tarde, quando ninguém estava olhando, ele adicionou um segundo prego à trava. Não era medo, era uma promessa, sem palavras e sólida como a madeira. Não era medo, era uma promessa, sem palavras e sólida como a madeira. Os dias se instalaram em um ritmo após aquilo, uma sequência silenciosa de tarefas e silêncios que começaram a carregar seu próprio peso. A luz da manhã vinha fria, mas constante, entrando pela única janela voltada para o leste e caindo sobre a mesa onde ela estava quebrando milho em uma panela rasa. O som era suave, um estalar constante de grãos que parecia marcar a passagem do tempo melhor do que qualquer relógio. Quando ele saiu, o ar era frio o suficiente para despertar os pulmões, mas não havia vento. O pátio estava quieto. Ela já havia alimentado as galinhas, espalhando grãos com a precisão calma de alguém que havia decidido ficar tempo suficiente para ver o rebanho passar pela estação. Ela se movia entre elas, sem olhar para a estrada que ela havia medido com os olhos todas as manhãs. Lá dentro, o velho chapéu dele estava pendurado no gancho ao lado do xale dela.
Era o mesmo chapéu que ele havia usado por anos sob o sol e a poeira, aquele que ele tinha se recusado a emprestar mesmo por uma hora. Agora, ele repousava ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, um símbolo silencioso de algo que não precisava ser nomeado. Ele o notava a cada vez que passava pela porta, não com surpresa, mas com a calma percepção de que aquilo já não parecia mais estranho. Ela não falava em partir, e ele não perguntava se ela tinha intenção de fazê-lo. Na linguagem lenta do trabalho e do ar compartilhados, algumas perguntas perdem sua forma, até que não reste mais nada a ser respondido. Ainda assim, enquanto ele consertava uma rédea na mesa, ele se pegou questionando se ficar havia sido o objetivo o tempo todo, ou se o objetivo era simplesmente encontrar um lugar onde a ideia de partir já não pressionasse as bordas de cada pensamento. Naquela noite, a lâmpada queimava com a luz baixa. Ela se sentou perto da lareira, costurando uma bainha que havia se desfiado na borda, a cabeça inclinada para o trabalho, o cabelo pegando o brilho da chama em algumas mechas. Ele observou suas mãos se moverem, firmes, sem pressa, e sentiu a estranha e tranquila certeza de que a estrada lá fora podia esperar o tempo que fosse necessário. A cabana prendeu a respiração, como se ela também entendesse o valor do que não estava sendo dito.